Então hoje eu gostaria de falar acerca de liderança. E liderança é tão importante nós aprendermos este conceito de liderança, o que é liderança, o que não é liderança, para que nós possamos gerir não só melhor os nossos funcionários, aquelas pessoas que nós lideramos diretamente dentro das nossas empresas, mas também todas aquelas pessoas que nós pretendemos influenciar. Na verdade, um cliente, ele pode ser e deve de ser um liderado. Alguém que é conduzido para efetuar uma compra, uma ligação, uma negociação, um contrato, seja lá aquilo que for. Um vendedor, um comercial, um empresário, ele na verdade ele deve de entender cada vez mais e mais o conceito de liderança. Quanto mais nós percebermos o que é liderança e o que não é liderança, mais eficazes nós podemos ser nos nossos negócios, porque ninguém negocia sozinho. Nós sempre negociamos com alguém, ou com uma empresa, ou com uma pessoa. Numa relação comercial sempre há pelo menos duas pessoas e é importante nós sabermos liderar bem. Tudo isso para que possamos dar força a todas aquelas lições que nós temos aprendido acerca de como tomar decisões, acerca de como fazer planeamento de projetos, enfim, tantas coisas que nós temos vindo a aprender ao longo dos meses. Mas se nós não soubermos liderar os nossos colaboradores, os nossos funcionários, se nós não soubermos liderar os nossos clientes, os conduzir para onde nós pretendemos, então nada disso será bem sucedido. Vou começar por falar acerca da história de um homem que é um grande exemplo acerca de liderança. E começa por dizer assim, aos 7 anos, a sua família foi forçada a sair de casa e ele teve que começar a trabalhar para poder ajudar a família. Aos 9 anos, a sua mãe faleceu. Aos 22, ele perdeu o seu emprego como empregado de balcão. Aos 23, ele tentou entrar na política, num cargo político, e perdeu. Aos 23 anos ainda, ele abriu uma loja e ficou com uma dívida que o levou durante 17 anos para conseguir resolver esse problema. Aos 27, ele teve um colapso nervoso. Aos 29, ele tentou novamente um cargo na política e perdeu. Aos 31, ele foi derrotado novamente numa tentativa. Aos 35, ele já tinha sido derrotado 2 vezes para um cargo no Congresso, finalmente conseguiu, mas aos 39 ele perdeu a reeleição. Aos 35 ele superou a morte da sua namorada. Aos 36 ele teve um colapso nervoso. Bem, só com estas notícias já é... Como é que é possível alguém com tanto problema na vida e ainda assim com vontade de ir em frente? É disso que são feitos os líderes. Aos 41, o seu filho de 4 anos, ele morreu. Aos 42, ele foi rejeitado e ficou como oficial em perspectiva, em reserva. Aos 43, ele perdeu a eleição para o Congresso. Aos 45, ele concorreu ao Senado e perdeu novamente. Aos 48, ele concorreu, ele perdeu novamente a nomeação à vice-presidência. Aos 49, ele concorreu para o Senado e perdeu novamente, mas aos 51 anos, ele foi finalmente eleito como presidente dos Estados Unidos da América. E o homem em questão é Abraham Lincoln, o 16º presidente dos Estados Unidos da América. E ele é um dos grandes exemplos que são estudados nas universidades, que falam acerca de liderança. Porque uma pessoa que é assim, que sofre tantos embates, tantas dificuldades, tantos problemas na vida e ainda assim continua a sonhar, continua a acreditar, continua a projetar a sua vida, a estabelecer metas, continua a definir patamares mais elevados para a sua vida. Só mesmo um verdadeiro líder consegue fazer estas coisas. Só mesmo uma pessoa de visão, uma pessoa que sabe onde está e para onde quer ir, que não aceita as derrotas, as dificuldades, os fracassos, ainda que os vá tendo muitas vezes ao longo da sua vida, só mesmo um grande líder consegue ser uma pessoa persistente, assim como qualquer um de nós. Posso ouvir amém? É isso mesmo. Então, liderança. Liderança, na verdade, às vezes o melhor de nós percebermos o que é, nós vermos o que não é. Liderança não são resultados. Liderança não é os resultados. Esta pessoa é líder porque ela tem estes resultados. Não, porque às vezes os resultados são imediatos e não correspondem a um verdadeiro líder. Liderança não é os resultados. Liderança é o processo que leva a pessoa a atingir esses resultados. Liderança não é
aconteceu algo de bom e inesperado e então a pessoa é um líder porque tem uma posição. Não, não. Liderança é a capacitação que a pessoa tem de poder enfrentar problemas, desafiar os problemas e seguir em frente, sempre vencendo e acumulando sucessos em cima de sucessos. Concordam comigo? Então, liderança é a capacidade de transformar um grupo de pessoas numa equipa que gera resultados. Liderança é a capacidade de guiar, de motivar e influenciar os seus liderados, de forma que todos eles trabalhem com entusiasmo num objetivo em comum. Nós, infelizmente, aqui em Lisboa temos um clássico exemplo, que é o Benfica e Sporting. Quem está lá longe, se calhar, pode não conhecer bem esse exemplo, mas Benfica nos últimos anos tem sido um verdadeiro campeão, não é? Mas este ano, ai, falta lá Jesus na equipa, falta lá Jesus no clube. É que desde que o treinador Jorge Jesus, ele saiu para o Sporting, é o Sporting que está a ganhar tudo e não é mais o Benfica. Por que será? Será que é apenas o talento? Não é apenas o talento, não é apenas os resultados. É o processo de alcançar os resultados. É a capacidade de transformar um grupo de pessoas num time. É a capacidade de transformar um grupo de funcionários que têm talentos, têm capacidades, têm habilidades. Mas eles passam a trabalhar com entusiasmo. Eles passam a trabalhar com alegria, tendo como objetivo, como alvo, a visão da empresa, a visão da organização. Então eles já não são apenas aqueles que querem marcar golos, eles são aqueles que querem ganhar os jogos. Eles não são mais apenas aqueles funcionários que querem chegar ao final do mês para receber o seu salário, eles são aqueles que querem levar a empresa para um patamar mais elevado. Eles não são mais aquele cliente que entra na empresa, adquire o produto e depois não quer saber mais dessas relações económicas que existem, mas é aquele cliente que fica interessado em mais. E não só quer ser cliente, como atrai outros clientes. Liderança é essa capacidade e isso é muito, muito importante. Habilidades e competências de liderança. O que será habilidades? Habilidades é, na verdade, o talento natural que muitas vezes já nasce com a pessoa ou que a pessoa vai tendo, vai adquirindo ao longo da vida e vai desenvolvendo. Habilidade é um talento que a pessoa tem. É aquilo que a pessoa faz com muita naturalidade e consegue fazer bem, com bons resultados. E competências de liderança. O que serão as competências de liderança? Se liderança não é os resultados, mas o processo de, então competências se tornem algo muito importante na vida de um líder. É a capacidade de transformar as habilidades, os conhecimentos, e as atitudes em resultados. Em resultados. Coloca-se agora uma pergunta. Quais são as suas habilidades? E quais são, ou como estão as suas competências de liderança? É que não basta ter talento. Nós temos que conseguir chegar lá. O futebol é um exemplo muito claro que todos percebem. Não basta ser um bom jogador. Não basta ter talento. Ele tem que ter competências de liderança. Competências de relacionamento, saber se relacionar muito bem com os seus colegas, saber se relacionar muito bem com o seu treinador, saber se relacionar muito bem com todas as outras pessoas. Ele pode ser um campeão, ele pode ser um craque, mas se ele for fraco emocionalmente, na verdade, esse jogador, ele pode se tornar muito conhecido, mas rapidamente ele vai desaparecer das notícias, ele vai desaparecer dos jornais. Porquê? Porque as competências de liderança, de gestão dele, são fracas. E muitos de nós já ouvimos muitos casos assim, de grandes jogadores, grandes promessas no mundo do futebol, mas que rapidamente tendem a desaparecer, porque não trabalharam nas competências, não trabalharam na forma de se relacionar, na forma de trabalhar com esses talentos. E isso é muito importante. Eu estou a fazer apenas, e vou tocar a partir de agora, em alguns pontos de coisas que nós havemos de falar em próximos clubes executivos e que, na verdade, são lições que estão a ser preparadas e estão a ser já gravadas para que possam ser lançadas nos programas de empresários na TV Cabo. Então, na TV Cabo, nós vamos ter muitos programas novos, para além daqueles que nós encontramos na TV Maná 1. Nós vamos ter programas novos muito bons, direcionados para todo o tipo de pessoas, inclusive também para a classe empresarial. Então, nós vamos
vamos falar de uma forma muito detalhada acerca de coisas que eu vou mencionar agora mesmo. Então, o líder bem-sucedido, ele tem autoconfiança. Digam todos comigo, autoconfiança. Atitude positiva. Inteligência emocional. Não é? Eu pergunto, será que um líder que não tem autoconfiança, não tem uma atitude positiva, vocês acreditam que ele consegue chegar longe? Não. Torna-se muito difícil. E liderança é uma coisa fantástica e impressionante, sabem porquê? É que uma pessoa até pode ser alguém que tem bastantes capacidades, bastantes conhecimentos, mas na verdade a potencialidade dessa pessoa gerar resultados está muito limitada. Está limitada a ela mesma, está limitada ao seu tempo, está limitada ao seu espaço. Mas liderança é a capacidade da pessoa gerar uma visão, um conceito, uma ideia, vender essa ideia e esse conceito a outras pessoas e fazer com que eles trabalhem nessa visão. Você sabia que a visão é das coisas mais fundamentais que um empresário deve de ter na sua empresa? É dos maiores valores e património que o empresário tem? Muitas vezes nós associamos que aquilo que é importante é apenas as instalações, é apenas a apresentação, é apenas o produto, mas a visão é muito importante. Uma empresa que tenha uma boa visão, uma visão clara, essa empresa consegue crescer de uma forma exponencial, de uma forma fantástica e extraordinária. Se ela não tiver uma visão definida, torna-se muito difícil os outros correrem com essa visão. É como uma igreja. Uma igreja que não tenha uma visão definida, uma visão clara, fica confuso e fica difícil. As pessoas saberem o que é suposto fazer. Estamos a fazer para quê? Qual é o resultado? Qual é o proveito? O que é que nós vamos tirar daqui? O que é que nós vamos beneficiar com isto? Mas quando a igreja tem uma visão clara e bem definida, todos nós acreditamos nela. Todos nós abraçamos essa visão e corremos com essa visão. O mesmo se aplica a uma empresa. Quando um funcionário entende a visão, entende o que se pretende com a empresa, se torna muito mais fácil irmos em frente. Posso ouvir amém? Então olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: a visão é fundamental para atingirmos o sucesso. É isso mesmo. Então, a autoconfiança é muito, muito importante. Atitude positiva também. Atitude positiva é muito mais do que ter uma cara alegre, uma cara feliz. Atitude positiva, sabe o que é? É aquela pessoa, aquele líder, aquele patrão que sabe que problemas eles aparecem a todas as pessoas. Mas com que atitude é que eu vou enfrentar esse problema? Com que motivação é que eu vou enfrentar esse problema? Ele para mim é o fim do mundo? Ou ele para mim é um desafio? O problema quando surge, ele surge para me mandar abaixo? Ou o problema ele surge para eu aproveitar a dificuldade? Que normalmente um problema quando surge a um empresário, esse problema normalmente é comum a todas as outras empresas do mesmo ramo. Um empresário motivado, um empresário com uma atitude positiva é aquele que entende: eu vou tirar proveito desta crise, eu vou tirar proveito desta dificuldade, eu vou tirar proveito de todo tipo de problema que surge à nossa frente. Concordam comigo? É isso mesmo. Então as pessoas positivas são pessoas que abordam as situações de uma forma realista e sempre preparadas para fazer mudanças de forma a superar o problema. Pessoas negativas, elas tendem a ceder ao stress, às pressões e às dificuldades. Então, inteligência emocional também é muito, muito importante. O que é inteligência emocional? É nós termos a capacidade de gerir as nossas emoções e as emoções dos outros. É nós termos e desenvolvermos essa capacidade de gerirmos a nossa maneira de ser, o estado de espírito. Muitas vezes o empresário, ele se vê confrontado, não é? Imagine as finanças entrarem pela empresa adentro, ou uma carta da Segurança Social, ou um bom cliente de repente fica a reclamar, fica chateado porque uma encomenda foi mal fornecida, enfim, qualquer coisa que possa acontecer. É muito importante essa capacidade de gerir as emoções. Concordam comigo? Havemos de falar também, e eu hoje estou nervoso. Por que será? São muitas caras, estão muito sérias a olhar para mim. Mas pronto. Liderança transacional é muito importante.
Liderança autocrática, liderança democrática, liderança transformacional, liderança carismática, liderança liberal, são conceitos muito importantes que nós vamos aprender ao longo dos tempos. Hoje gostaria de falar acerca de liderança transformacional. Que estilo de liderança é este? É uma liderança fantástica. Sabem o que é? É a capacidade que um líder tem de agarrar num problema e reverter esse problema num sucesso. É a capacidade que ele tem de agarrar numa situação menos boa e menos agradável e conseguir transformar tudo isso numa situação positiva. Liderança transformacional é quando surge um problema na vida dessa pessoa, ele ter a capacidade de identificar o problema, identificar as situações menos boas e saber lidar com elas. E isso é das coisas mais importantes. Para uma empresa que é uma empresa viva, é uma empresa que interage muito com os clientes, para um empresário que tem muito relacionamento com as pessoas e está dentro, num meio em que tem muita concorrência à sua volta, exercer este tipo de liderança é muito importante. E ao longo dos tempos, ao longo dos meses e nesses programas nós vamos falar acerca de que tipo de liderança nós devemos de assumir na nossa vida, na gestão da nossa empresa, de acordo com as situações. Vamos imaginar que surge um problema grande na sua empresa. Vamos imaginar que aconteceu algo terrível, onde é necessário pulso, onde é necessário garra, onde é necessário muitas vezes dar um murro na mesa e dizer alto e para o baile. A situação não pode ser assim, o caminho não é este, o caminho é aquele. O líder, ele decidiu deixar de ter um estilo de liderança mais simpático, mais relacional, para ter uma liderança mais de pulso. Mas diante de certas e determinadas situações de desmotivação, muitas vezes do pessoal, ou seja lá aquilo que for, é necessário recorrer a outro tipo de liderança. De acordo com o tipo de cliente que nós temos pela frente, nós temos que exercer estilos de liderança diferentes. E a liderança transformacional é a liderança que é mais estudada e procurada ser aplicada na grande maioria das organizações dos dias de hoje, onde as mudanças são urgentes, onde os problemas que são enfrentados muitas vezes são novos e muito rápidos. E o estilo de liderança transformacional é uma liderança muito importante na vida de um líder. Então, o líder transformacional eficaz é uma pessoa que cria uma visão inspiradora para o futuro. Ele motiva e inspira as pessoas a se envolver nessa visão. Ele gerencia, ele delega o fornecimento dessa visão e ele treina e constrói uma equipa. É importante nós percebermos a diferença entre um gestor e um líder, que são diferentes. Um pastor de uma igreja, ele muitas vezes ele tem que ser líder. Outras vezes, aquilo que é requerido dele não é líder, é gestor. E se nós entendermos estas duas diferenças, nós vamos conseguir saber estar na altura certa. Gestor é uma coisa, líder é outra. Um pastor normalmente, à quinta-feira, ele pode começar com uma palavra de líder. Mas, em reuniões formais, ele está ali para gerir, ele está ali para ser um gestor. Gestor das pessoas, gestor das coisas. E assim é um empresário. Um empresário, para poder guiar, motivar os seus funcionários, os seus clientes, ele tem que entender, ele tem que ser líder muitas vezes, ele tem que ser inspirador, ele tem que ser motivador. Ele tem que ser alguém que consegue criar um sonho, uma visão, um desejo na vida do cliente. Ele tem que ser alguém que consegue transmitir o desejo de adquirir, de fazer um contrato, de manter essa relação comercial consigo. Então, muitas vezes nós temos que entender, eu agora tenho que tirar o chip de gestor, de gerente, eu agora sou líder. Outras vezes, nós temos que entender, eu agora não tenho que estar aqui para inspirar, para motivar. Eu agora não estou aqui para guiar os outros. Eu agora estou aqui para ser gestor. Eu agora estou aqui para fazer acontecer as coisas na altura certa, no tempo certo, com a qualidade que é necessária. Estão a entender? Imaginem, um empregado de uma empresa, ou melhor, um chefe de secção de uma fábrica de sapatos. Ele está ali e está a gerenciar todo aquele pessoal que está cada um no seu posto.
Ele tem que ser líder ou ele tem que ser gerente? Bem, ele pode ser um pouco líder, mas ele tem que ser muito gerente. Ele está ali atento e completamente focado nas tarefas, completamente focado nos resultados, completamente focado na qualidade do produto. Porque se o produto não sair bem, o que é que interessa? O funcionário estar motivado. Se os resultados das encomendas que precisam de ser fornecidas até àquele dia, até àquela hora, porque o cliente vem aí buscar ou a transportadora está aí a chegar, se aquilo não estiver pronto, o que é que adianta as pessoas estarem todas alegres e todas felizes e todas contentes da Silva? Isso não vai trazer proveito nenhum para a empresa. Então há determinados postos, há determinadas tarefas em que ali não é para ser líder, ali é para ser gestor. Por outro lado, há outros trabalhos em que ser líder é muito importante. E, por exemplo, o gestor ele administra, o líder ele inova. O gestor é uma cópia, faz exatamente assim. O líder ele é original. O gestor mantém, o líder desenvolve, e por aí fora e por aí adiante. São coisas que nós iremos falar, iremos aprender e com isto nós iremos crescer bastante nesta capacidade de liderarmos todas as outras pessoas. Concordam comigo? É isso mesmo. O trabalho do líder transformacional é este: criar uma visão inspiradora do futuro, motivar e inspirar as pessoas, delegar a gestão da visão e treinar uma equipa de sucesso. Criar uma visão inspiradora do futuro. Um líder, ele faz isso. Há alturas em que você tem que olhar para os seus colaboradores, para os seus funcionários ou para os seus clientes e você tem que saber se eles estão contentes ou não. Você tem que saber se eles estão motivados ou não. Você tem que perceber como é que eles estão e saber reagir com isso. Se um cliente está um pouco aborrecido, se um cliente está assim um pouco chateado, o dia não está a correr bem, antes de você falar na apresentação do seu produto, o melhor que você pode fazer é dar a volta e meter essa pessoa bem disposta. Muitas vezes até trazer uma notícia, umas boas notícias, fazer com que a pessoa ela fique contente, ela fique animada, ela fique mais motivada. E no seu subconsciente ela já fica desperta para poder ouvir esse comercial. Estão-me a entender? Okay? E depois de ouvir, a pessoa não pode ir falar assim tipo, isto é uma crise, estamos aqui numa dificuldade, sabe? E eu tenho que vender. Oh homem, você tem que me comprar os sapatos hoje, não é? E de repente ela apresenta os sapatos. E aquilo são sapatos de senhora. E o cliente diz, mas eu sou homem, compre na mesma, isto leva para a sua mulher, ou assim, ou seja lá aquilo que for. Quer dizer, isso já não é uma venda eficaz, isso já é um desespero. E quem é que vai ficar contente com isso? Quem é que vai ficar contente e motivado com esse comercial ou com esse fornecedor? Ninguém. Então, em vez de esse vendedor ou você começar a falar da crise e dos problemas e das dificuldades e disto está mal e os políticos são uma cambada de mentirosos e eles são os ladrões, olha, já agora você quer comprar o meu produto? A pessoa já nem está disposta a isso, não é? Então o líder, o vendedor, ele na verdade, ele cria uma visão inspiradora do futuro. Ele motiva e inspira as pessoas também. Ele alimenta essa visão. E por último, para terminar, ele delega a visão, a gestão da visão. O que é que isso tem a ver? Tem a ver com termos uma visão clara. É aquilo que o apóstolo nos ensina, os cargos e as funções. Cada funcionário sabe o que está a fazer, ele sabe qual é o propósito, ele sabe onde é que deve começar, onde é que deve terminar, ele conhece os seus limites, ele conhece tudo aquilo que é a sua responsabilidade, então ele trabalha bem nisso. Isso se aplica aos clientes, isso se aplica a tudo e mais alguma coisa. E por último, ele treina e constrói um time, dando e recebendo um feedback. Um bom patrão não é aquele que não quer saber do seu funcionário. O bom patrão é aquele que se importa com o seu colaborador. O bom vendedor é aquele que se importa com o seu cliente. O bom vendedor é aquele que dá atenção às necessidades pessoais das pessoas. O bom vendedor não é aquele que apenas fala dos negócios. O bom vendedor, ele cumprimenta as pessoas. Ele se esforça a cumprimentar as pessoas sempre pelo nome. O bom vendedor, ele toca no coração das pessoas. O bom vendedor, ele se importa com as pessoas. E quando as pessoas se sentem amadas e valorizadas,
Quando o cliente se sente próximo dessa pessoa, não precisa de ser amigo íntimo, basta que se sinta importante para com esse vendedor, então esse cliente, ele fica próximo. E sabe uma coisa? Num mercado de tanta concorrência, onde muitas vezes as empresas usam estratégias super desleais somente para conseguir roubar os clientes às outras pessoas, é muito importante que o cliente se sinta importante na sua organização. É muito importante que o seu funcionário se sinta importante e valorizado, especialmente então o cliente, porque o cliente tem muitas opções de escolha. Então é importante que o cliente entenda isto. Eu até podia comprar ali um pouco mais barato. Eu até podia... Olha, ficaram em pé. Não faz mal que nós vamos adorar agora. Eu até podia comprar aquele fornecedor que até está aqui mais próximo e eu podia lá ir com mais facilidade. Mas eu não vou deixar aquele vendedor. Eu não vou deixar aquele meu fornecedor. Porque ele é mais do que um fornecedor. Ele é um amigo. Ela é uma pessoa próxima. Ela é uma pessoa que conhece o meu nome, o nome dos meus familiares, da minha esposa ou dos filhos. Quando um dos meus filhos teve um problema, ele sempre perguntava: como está o seu filho? Já está tudo bem com ele? Sabe, isso cria laços muito fortes e muito poderosos. Ao estar aqui a falar hoje um tema novo, um tema diferente daquilo que é habitual, me deixou assim um bocadinho agora assim... Será que o pessoal está a entender e a entender a importância disso para as suas empresas? Mas eu creio que sim. Eu acredito que, à medida que nós formos estudando e aprendendo todas estas, a importância da liderança, a liderança emocional. Sabe, um líder, quer ele queira, quer não, ele sempre transmite algo. Ele sempre guia as pessoas emocionalmente. Ele sempre as está a levar para algo. E ele pode as levar de uma forma emotiva e de uma forma emocionante e entusiasmante ou não. Então é muito importante nós percebermos essas diferenças para que nós possamos saber se eu estou a perder este cliente ou não. Se este é um cliente que está a ser fiel, estou a desenvolver com ele laços de fidelidade onde ele se vai manter bastante tempo dentro da minha organização, ou não. Estão a compreender? Então tudo isso é muito importante. Liderança ressonante, liderança dissonante, enfim, inteligência emocional, a autoconsciência, a autogestão, a consciência social e as competências sociais são coisas que nós vamos aprender nesses programas da televisão que irá estar na TV Cabo, o qual eu exorto todos nós a continuarmos a ser participantes financeiramente deste grande projeto, que é um projeto que ganha vidas, é um projeto que irá transformar a vida de muitas pessoas. Concordam comigo? É isso mesmo. Agora vou convidar a todos então para ficarmos de pé e nós vamos adorar a Deus. Sabe, ser empresário é ser um guerreiro. Ser empresário é ser um lutador. Ser empresário é alguém que quando está lá fora, ele na verdade é como alguém dizia, ele é o caçador ou ele é a presa. Ou ele mata ou ele é morto. Ou ele é aquele que ganha ou ele é aquele que perde. E quão importante é nós entendermos que nós precisamos de Deus do nosso lado. A Bíblia diz que Deus, Ele passeia no meio do louvor do seu povo. A Bíblia diz que Deus, Ele se manifesta entre a adoração do seu povo. E enquanto nós formos adorar a Deus neste momento, eu quero pedir a todos para esquecer-se do dia que passou. Para se esquecer até daquilo que você ouviu agora. Para se concentrar unicamente em Jesus. Para se concentrar no seu Salvador. Para se concentrar no seu Senhor. Para se concentrar naquele que está ao seu lado, para o poder ajudar na sua empresa. Para poder ajudar nos seus negócios. Jesus é aquele que transformou água em vinho. É aquele que levou Pedro a uma grande colheita. A uma grande pescaria. Jesus é aquele que tem a capacidade de transformar 5 pequenos pães e peixinhos numa grande quantidade capaz de alimentar milhares e milhares de pessoas. Jesus é o seu Deus. Jesus é o seu Senhor. E isso é aquilo que Ele quer fazer continuamente na sua vida. Concordam comigo?